eu sou Vânia Goy e esse é o Wellness Podcast. Quando a gente pensa numa celebridade dessas de parar o aeroporto, a gente imagina que a vida dela tá toda resolvida, né? Tem um assessor para cuidar de tudo, tem personal, tem cozinheira, tem presente, viagem, enfim. Mas a gente tá aqui para falar que não é assim com todo mundo. E tô até nervosa, porque vou receber Paola de Oliveira para falar se a vida dela tá toda resolvida ou se ela também precisa equilibrar uns pratinhos que nem a gente para manter uma vida saudável, para cultivar bem-estar, para saber descansar. É tudo isso que eu vou te perguntar, Paola. Tá ótimo. A gente já começou na identificação, minha filha, porque aqui os pratinhos, amor, eu tô correndo atrás deles para não deixar nada cair. Primeiro, vou falar com vocês e a vida é igual para todo mundo, né? Claro que tem umas coisinhas boas aí no meio do caminho. Você falou de presentes, viagens. Isso ainda está no meu imaginário, as viagens principalmente. Mas a gente vai equilibrando os pratos e pensando nesse bando de coisas boas, tentando tocar a vida. Mas quando a gente pensa numa figura como você, enfim, é natural que a gente se compare e é natural que a gente ache que a vida, especialmente das pessoas públicas, é meio perfeita, né? Mas não tem nada disso, né? Essa era da garota propaganda, do Instagram perfeito, não existe, né? Ai, que bom, né? Que não existe mais, que a gente pode falar do alto de uma realidade sem estar... Eu comecei a falar disso já há bastante tempo, assim, eu me sentia meio mentirosa quando eu fazia diferente. Então eu fui aos poucos desconstruindo, e agora que veio essa onda de que as pessoas estão, né, num movimento de aceitação, de que a realidade é legal. Então, aí eu falei, agora sim, agora eu tô num lugar mais bacana, que eu realmente me identifico. Mas sabe o que eu faço? Eu gosto de fazer o contrário, de ver as pessoas que não são... não têm vida pública, enfim, que não estão no meu métier, como é a vida delas. Então, eu vejo que todo mundo tenta se equilibrar, né? Tá todo mundo assim com a vida agitada, tentando organizar família, trabalho, filhos, namoro, tentando relaxar também, tentando ter seu momento de calma e de se cuidar. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Agora, Paola, quando a gente pensa em trabalho, eu imagino que a sua agenda durante a gravação de uma novela, por exemplo, deve ser completamente insana, né? Muito diferente do meu trabalho, que começa e termina num horário, ou que tem dias meio organizados. Como que é a sua agenda quando você está no ar? Menina, eu faço a minha agenda de acordo com um roteiro que chega para mim num determinado dia da semana. Quando chega esse aqui, eu programo, então eu vivo semana a semana. A gente não fala, vamos ver todo dia, um dia de cada vez. Aqui é uma semana de cada vez. É assim que funciona. E eu consigo me organizar desse jeito, mas aí tem as mudanças que podem ocorrer durante essa semana, que daí me enlouquece. E a gente, às vezes, tem o período da manhã e a noite para encaixar todo o resto da vida, porque eu fico 11, 12 horas, às vezes, gravando direto no Projac. Por uma sorte, eu trabalho perto de casa, então isso facilita um pouco voltar para a realidade, quando a gente sai de lá, mas realmente é bem caótico. E eu acho muito curioso que quando vocês estão no ar, os dias de folga são para trabalhar, né? Porque aí no dia de folga você grava podcast, você faz capa de revista, você grava campanha. Exato. E assim, existe uma manutenção da gente, né? Quando a gente está lá, obviamente, a gente está de personagem, a gente está em função daquele trabalho. Quando a gente sai, é a manutenção da Paola. A Paola que tem outros trabalhos, que tem a vida pessoal. Então, assim, essa manutenção é que a gente fala, o dia de folga está para isso, para fazer outros trabalhos, para fazer uma capa de revista, enfim, mas também para viver, ficar um pouquinho em casa, dormir um pouquinho até mais tarde, sabe? Tudo isso é a manutenção da Paola, da atriz, da pessoa, né? E não do personagem, que é o que eu faço 7 dias na semana. Agora, você dorme com esse ritmo? Menina, eu não durmo, eu desmaio, assim. Eu digo que são pequenos desmaios em qualquer lugar, assim. O Diogo até ri de mim, que ele fala, eu queria tanto conseguir fazer isso. Eu encosto no lugar e falo, vou dormir 5 minutos. É assim,
E acaba, às vezes, que é revigorante, mas não basta, né? Que vida é essa? Que a pessoa dorme 5 minutos e diz que está revigorada. Precisa ter uma ajuda para o descanso, para a energia, para a saúde. Aí é que entra a nossa bela parceria de Forme, que a gente já está há um tempo, mas que toda vez que eu posso, eu coloco... Vontade que dá de tomar os 3 juntos, assim, ó, sabe? Tô precisando de tudo. A gente precisa de tudo o tempo todo. Mas essa parceria veio mesmo para enriquecer minha vida, porque acho que a gente demora um pouco a identificar que a gente precisa de determinadas coisas. Eu sou muito agitada. Então, a impressão que dá é que eu não preciso, por exemplo, de energia. Mas não é verdade. Se eu não consigo descansar, minha energia no outro dia está mais baixa. Sim. Então, a gente precisa dar aquele gás. Se eu precisei fazer alguma coisa mais física, por exemplo, você gastou um tanto de energia. Não, e nesse papel, muito, né? A gente vai falar disso, mas esse é tudo, né? Você está fazendo tudo. Físico, mental, emocional, enfim. A novela em si, qualquer uma já tem um desgaste grande, né? Porque são muitas horas de trabalho e tudo, mas esse eu ganhei um desgaste físico bastante intenso. Mas eu gosto, essa é a primeira coisa, então eu faço com prazer. Mas que eu preciso de uma dose extra de energia, eu preciso. Eu posso te imitar? Pode. O meu eu tô terminando. Eu tô tomando Charge. Eu vim de Charge, né? É o que eu mais gosto. Então, eu, na verdade, vim em homenagem ao Enhance, que também tem feito parte dos meus dias, mas eu vou de Charge, um brinde. Um brinde, à distância. Mas, Paola, você tem ritual para dormir? Ou você tem rituais para descansar? Tipo, que horas eu preciso dar uma parada e desligar? Então, vou falar para você a verdade, nada mais que a verdade. Que bom, porque não vem com essa conversa de eu tomo 2 litros de água e tá tudo sob controle, entendeu? Uma noite plena, com luzes coloridas. Mentira, mentira, gente. Dificilmente quem faz isso. Mas eu acho interessante o meu processo. Eu fui entendendo que eu precisava de algumas coisas. Por exemplo, que às vezes eu preciso desmarcar algum compromisso no outro dia para ter 2 horas a mais de sono, que às vezes eu preciso parar o dia e fazer uma massagem que seja, ou não fazer nada, ficar só esticada no sofá. Então, assim, essa rotina de descanso também é um aprendizado e tem sido para mim. Então, às vezes eu durmo decorando o texto, assim, com a pasta em cima de mim, eu falo, isso não está certo. Então, o que eu faço é ligar o alerta e falar assim, não, preciso tomar um banho, deitar e apenas dormir, relaxar. Claro que a gente dá ajudinha, né? A minha ajudinha está aqui também, ó. Não, mas eu acho isso muito bom de você falar, que também é sobre autoconhecimento e é sobre entendendo o limite, né? Isso tem a ver com maturidade também, você vai aprendendo, né? Exatamente. Existe a maturidade e a maturidade que às vezes você não consegue sozinha também. Eu estou aqui falando, colocando, né, até os nossos shots, mas é porque eu acho que a gente precisa de colaborações. Colaborações, às vezes, de quem está em casa, saber que você precisa descansar, né, das demandas ficarem menores, ou de colaborações, por exemplo, de que às vezes você precisa, sei lá, se for uma massagem, se for uma yoga, se for um esporte. Tem gente que depois de um esporte, depois de uma aula de dança ou qualquer coisa assim, uma yoga, ela se sente mais relaxada. Então, assim, a gente precisa desses apoios para conseguir chegar no objetivo, sabe? Às vezes você sabe que você precisa relaxar e você fala, não, eu faço sozinho, eu dou conta sozinho. Às vezes não dá. Às vezes a gente precisa de uma rede que consiga fazer você chegar nesses objetivos todos. Você aprendeu a pedir ajuda, assim? Ou você era uma pessoa que queria resolver tudo sozinha? Eu resolvo tudo sozinha, amor. Eu resolvo a vida dos outros, a minha. Eu dou conta de tudo. Eu toco obra, eu faço novela. Eu estou agora reformando um lugar. Eu quero saber a cor das maçanetas. Tem quantos cachorros? Quantos cachorros você tem? Uma hora tem cachorro, gato, todo mundo. Meu cachorro fez uma cirurgia agora, eu ligo para veterinária, tudo tão misturado. Às vezes eu estou ligando para a veterinária, eu falo, não, era meu médico, eu queria marcar para amanhã. Isso é uma loucura. Mas, assim, isso é uma característica minha, eu não quero perder ela, né? Eu não vou falar assim, eu preciso diminuir. Não, eu preciso encontrar esses espaços para me reorganizar. Mas eu sou daquela que aprendi sim a pedir ajuda.
Aprendi a colocar essas colaborações no meu dia, sabe? Porque às vezes é exatamente isso que a gente precisa também, sabe? Um afago. Total. Vem cá, eu te ajudo, que eu te cuido. Alguém te coloca, fala, não tem celular agora, gata. Não vai mais olhar no celular. Esquece isso por um tempo. Eu acho que é isso. E você é do tipo morning person? Acorda com a corda toda, faz exercício? Ou você demora e fica apertando o snooze até ter que levantar? Eu sou muito do dia. Eu sou, assim, Você tem cara de solar. Gente. Adorei. Eu sou do dia. Mas eu confesso que levantar não tem sido fácil. Levantar não tem sido fácil porque o corpo está mais cansado e tudo, mas eu gosto. Eu gosto do dia, eu gosto dessa coisa saudável. Eu não sei, eu acho que é mais saudável quando você aproveita o dia. Eu sei que tem muita gente que funciona à noite, mas eu sou muito assim. Eu prefiro acordar cedo, ter um dia agitado e realmente ter uma noite de sono, tá? Sabe? Tá cansada e precisando desse sono no horário dele. Mesmo que a gente precise de uma ajudinha no fim do dia. Sim. Você falou sobre coisas que ajudam a dar um gás, do tipo, tem gente que medita, faz esporte. Além de Formic, que te ajuda a dar um gás quando você acorda meio letárgica e precisa de animação, assim? Eu posso falar, tem um componente do shotzinho, principalmente do de energia, que é como se você estivesse tomando uma coisa super poderosa, assim. Você sabe que tem um combo aqui de coisa. Eu comecei falando dele porque eu acho que tem um efeito psicológico também, assim. Sabe quando você está fazendo uma coisa rápido, mas que vai te dar uma disposição e que daqui a pouco você vai estar a 100% de você? Uhum. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que tem efeito duplo, assim. Efeito, obviamente, de tudo que a gente já sabe que ele tem, do quanto saudável ele é, de quanto de coisas bacanas que tem tudo aqui nesse potinho pequenininho. Mas tem esse efeito também. E eu acho que esse efeito acontece com outras coisas. Por exemplo, eu pego a qualquer coisa para me dar esse gás. Então, assim, se o dia tá bonito, se eu tenho um trabalho bacana, se eu tenho cenas que eu tô a fim de fazer, eu acho que a gente tem que dar esse gás de acordo com o dia, com o humor. Acho muito difícil você ter uma manutenção disso com coisas marcadas, sabe? Sim, ainda mais na sua rotina, né? Aula de dança, tem dia que eu marco uma coisa que eu coloquei no meu dia agora, é uma aula de alongamento, cedinho. Porque eu acho que você abre espaços, você se estica, você respira de uma outra maneira. Isso tem feito bem. Eu fazia um tempão que eu não colocava uma aula diferente no meu dia a dia. Então, por exemplo, é uma maluquice para uns, mas assim, a aula de alongamento, me esticar e conseguir, ela fala muito em respirar. Tem gente que faz yoga, né? Tem outras coisas, mas o alongamento tem feito isso comigo. Aí, junto com o nosso shotzinho amado, e me dá esse gás que eu preciso. Então, eu faço isso sem ser pontual, mas a cada dia eu procuro dar esse gás com uma coisa diferente. Acho super importante isso que você está falando, porque quando a gente pensa em bem-estar, e isso está super na moda, a gente falar de autocuidado, do que nos faz bem, etc., acho que às vezes a gente corre o risco de chegar num lugar muito performático do bem-estar, como se você tem que ticar a lista. Tomei meu shot, fiz jejum, fiz exercício, alonguei. Isso às vezes gera frustração. Como que você lida com fazer o que dá quando dá? Nossa, você falou uma coisa que é muito... É tão verdadeiro isso. Porque até as coisas boas podem ficar pasteurizadas, né? Elas podem ficar num bloco de notas, assim, da ordem que você deve fazer, do que você fazer yoga vai te acalmar, fazer meditação vai te deixar plena. Não, eu nunca funcionei assim, eu sempre fui muito particular em relação às minhas coisas, né? Ao que me faz bem, ao que eu gosto, ao que eu não gosto. Então, eu acho que faz parte do bem-estar você fazer coisas que te agradam. E você só vai descobrir isso se você fizer. Vou experimentar tal coisa. Pô, foi legal, gostei, não gostei, vou tentar de novo, vou dar uma segunda chance. Eu acho que isso faz parte da gente, nessa onda que a gente começou a falar, da gente ser único, sabe? Da gente colocar as coisas que servem para você. Inclusive para você falar com propriedade para os outros. Por que você não tenta isso? Eu tentei e funcionou para mim. Eu acho tão bacana, eu sou tão admiradora dessas pessoas que se colocam de maneiras diferentes e bem
e bem de acordo com o que ela pensa de verdade, sem estar no bloco de notas, ou então achei no Instagram a fórmula perfeita enfim, de ganhar energia às 7 da manhã. Oi? Não existe isso. Não, mas pra gente dá muito conforto você falar, eu alongo, mas alongo pontualmente. Talvez não dê pra fazer todos os dias, porque é isso, senão vira um fardo, né? Se você não cumprir, você não é boa o suficiente, aí a gente já tá naquele lugar de novo de perfeição e de comparação, né? E a gente cai também, a gente cai. Hoje em dia eu consigo me comparar só comigo mesma. E acho que é uma comparação bacana. Poxa, eu era mais ativa, deixei de fazer isso. Poxa, eu gostava de ir para a praia de manhã, nadar. Hoje em dia eu não faço mais. O que mudou? Eu acho que a comparação com a gente mesmo é a melhor que tem. Pelo menos é a mais possível, sabe? É a que faz a gente ou melhorar ou estacionar, né? Mudar algumas coisas na nossa vida. Agora a gente se comparar com a internet ou com qualquer outra pessoa, qualquer meta distante de nós, aí acho que a gente se perde muito. Não, eu acho que isso é tão valioso porque a gente normal se compara muito nas redes sociais, ou a gente experimenta um pouco dessa dissolução entre vida virtual e vida real, que são coisas que eu acho que você, por exemplo, já está muito mais habituada por conta da profissão há muitos anos, mas acho que isso é tão importante você falar sobre como você pode influenciar as pessoas, né? E não necessariamente como pode ativar a comparação nelas, né? Pois é, mas a comparação, ela tá na gente entranhada há muito tempo, né? A coisa de você se arrumar para os outros, de você querer ser igual a fulano, de você querer ter a mesma disposição que fulano, acordar na mesma hora, fazer o mesmo alongamento. Isso está entranhado, mas eu acho que é diferente. Assim como é diferente opinião de julgamento, assim como é diferente a gente se inspirar do que a gente se comparar. Eu ouço muito, você é uma inspiração. Legal você ser inspiração. E o que eu procuro com as redes é exatamente isso, sabe? Ser uma inspiração. Se a pessoa gosta daquilo que eu fiz, ela vai procurar. Se ela gostou de um look, ela vai procurar o melhor jeito dela estar naquele visual, dentro do que é possível para ela. Isso é inspiração. Então, assim, a comparação eu acho que não, só vale se valer a pena com nós mesmos e olhe lá. Mas acho muito bom isso que você falou. Eu tô terminando. Eu também terminei. A gente já tá recarregadas. Baterias recarregadas. Recarregar. Até porque o dia vai começar, vai. Né? A gente tá gravando de manhã. Mas eu achei muito bom você falar sobre se comparar consigo mesma. Porque também dá uma dimensão de que a gente não é único sempre, né? Porque às vezes a gente fala, não, minha cor favorita é tal. Ou eu amo fazer yoga. Talvez você ame por uns anos, né? Mas você não é a mesma pessoa conforme o tempo vai passando, né? É bom reconhecer isso. Né? Que bom. Que bom que a gente muda, que bom que a gente não é sempre igual. O que eu mais amo no meu trabalho é que eu não sou a mesma pessoa, que eu sou imposta todo dia, por exemplo, situações que não é a Paola que está passando, mas que me tiram de um lugar comum. Eu acho que é o que eu mais gosto da profissão e da vida, é que a gente não está o tempo todo no mesmo lugar. A gente tem essa habilidade, essa coisa poderosíssima que é de se modificar, de repensar, de refletir, sabe? E ser diferente a cada momento, a cada dia. E isso é um ponto positivo. Às vezes essas mudanças todas tiram um pouco de gás da gente, como a gente estava falando, né? Que a gente precisa dar aquele gás, mas eu uso isso como combustível o tempo todo. O que eu vou fazer de diferente hoje? Como é que eu vou me modificar? E até te perguntar como isso te ajuda, por exemplo, a lidar com a passagem do tempo, ou envelhecimento, ou mudança física. Também é um jeito de olhar para como a vida caminha, né? A gente não vai ser igual a gente era antes, né? E ela caminha, né? Isso a gente tem certeza de que ela caminha mesmo. Eu falei muito esses tempos de fazer 40 anos e aí vem todas aquelas questões chatas, antigas, que a gente acaba falando até para inspirar outras pessoas. Para inspirar, acharem que para inspirar de que as coisas não têm um encaminhamento único. Obviamente, a vida passa, a gente vai se modificar, vai ficar mais velha, enfim.
mas o que eu posso fazer para continuar ativa? Que coisas eu posso colocar na minha vida para me despertar isso? E tudo isso faz parte. A gente está aqui falando hoje de bem-estar, eu puxei aqui algumas vezes essa parceria que eu tenho com a ForMe, e que eu acho tão importante isso. Eles falam de 3 momentinhos tão importantes para a vida, que a gente quer ter saúde, né? A gente quer fazer a manutenção da nossa saúde, da nossa imunidade, como eles falam. A gente quer ter um momento de relaxamento para a gente conseguir estar plena para outro dia, que é ter energia para a vida. É basicamente isso. E isso a gente pode ter aos 40, aos 30, aos 20. Eu conheço gente de 20 anos, por exemplo, que não tem, sabe? Que estão assim apagados, que estão sem brilho para a vida. Então, o que eu busco hoje em dia não é uma coisa estética, eu não malho por isso, eu não escolho determinadas coisas por isso. Obviamente que a gente quer estar bem, quer estar bonito, ainda mais se estiver na frente do Instagram, né? Mas, mais do que tudo, eu procuro o brilho da vida, a energia para eu estar bem em todos os momentos. Você falou, não malho para isso. Eu queria saber se você sentiu, ou se você sente essa pressão de estética, enfim, uma coisa muito comum às mulheres. Imagino que uma pessoa pública ainda como você deve sentir mais. E quando isso deixou de ser pressão para ser gostoso? Malho porque eu gosto, ou desfilo no carnaval, gata pra caramba, porque me divirto e é sobre brilho, não é sobre precisar estar gostosa, perfeita para o olhar público. Você acha que isso mudou na sua trajetória? É tão engraçado porque eu não tinha identificado como isso tinha mudado. Eu acho que eu já tinha esse pensamento antes. Aos 20 anos eu tinha o pensamento de que o que a gente sentia, o que a gente gostava de fazer tinha mais valor. Mas ele era sempre abafado pelas pressões, que eu cedi muitas vezes. Cedi porque eu tinha que estar mais magra, eu tinha que ser de outra maneira, eu tinha que usar tal roupa que eu não gostava, que não me servia, que não cabia, que ficava boa. Mas eu sempre tive no meu discurso de que tinha algo que era mais importante. O que eu sinto hoje é uma liberdade de poder falar, isso eu não gosto, isso não me interessa. Eu deixei de ceder às pressões, né, um pouco das pressões, consegui falar delas com um pouco mais de tranquilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, elas existem. E, assim, por mais que as pessoas estejam mais abertas, ainda existe. Existe pressão da sociedade para determinadas coisas em relação à mulher, existe pressão familiar de pessoas que são mais antigas e que ainda nos impõem algumas coisas. Existe pressão da internet que esperam coisas de você, porque elas têm expectativas, ainda mais sobre nós, cheio de expectativas e que às vezes a gente não atende, mas é tão maravilhoso a gente falar não gosto, não, falar um não, assim, não vou, sou assim mesmo, usei essa roupa, gostei, achei bonito, sabe? Mas a pressão estética ainda é uma coisa que a gente vai falar durante um tempo, mas eu me liberto, inclusive, através dos outros. Através de mulheres que têm corpos diferentes do meu, sabe? E que estão lindas, às vezes estão mais vigorosas do que mulheres que têm o dito corpo padrão, que já foi perfeito, não é mais, sabe? O corpo padrão. E assim eu falo, não, é essa aqui que eu quero ser. Não é sobre a forma, não é sobre necessariamente a estética, mas é sobre essa vibração, essa pulsação de vida. Isso, para mim, é mais importante. Então, por isso, eu vou para academia, assim, porque eu tenho uma energia danada. Tem dia que eu estou mais cansada, mas eu tenho uma energia danada. Eu desfilo, então eu preciso gastar um pouco. Ou então, às vezes, eu preciso acordar o corpo para ir para um dia pesado de trabalho. Então, por isso também que eu vou para academia. Quero ficar bem? Quero. Marcão está comigo há 15 anos, 18 anos, sei lá, até perdi as contas, que é o meu personal. Mas ele me ajuda a estar viva, a estar no jogo, não só com a coisa estética. Ai, muito bom te ouvir falar assim, Paola. É muito inspirador. Não, a gente não quer se comparar, a gente quer acordar com essa energia, entendeu? Ai, isso. Ai, que bom. Que bom. Queria que você desse 3 dicas de como manter o equilíbrio no dia a dia. Não precisa ser ação, pode ser dessas mais subjetivas, mas o que passa pela sua cabeça quando você fala preciso voltar ao centro e preciso buscar equilíbrio? Não manterás o equilíbrio o tempo inteiro. Essa é a primeira dica.
Essa é a primeira dica, esse é um aprendizado maravilhoso, assim, não tem... Você vai se desequilibrar, você vai perder a paciência uma hora, você vai querer uma hora deitar e dormir no meio do dia, mas você não pode, entendeu? Vai ter umas coisas assim, tá tudo bem. O que já é ótimo, porque ajusta as expectativas e frustrações, né? É isso. A primeira coisa delas é não terás o equilíbrio pleno. Aí você já fala, aquilo lá que a Paola falou, eu tô perdendo aqui meu equilíbrio, o que eu faço, né? A outra coisa eu acho que é ter boas parcerias, assim, para o que você achar que é necessário. É para você ter energia, é para você aprender a descansar, para você ter um momento com você, para você aprender a dominar o seu tempo com a gente mesmo, porque tem muita gente que não consegue, né? Não consegue parar, ler um livro, assistir uma televisão em paz, assistir um filme, porque estão sempre em busca de produzir algo. Sim. Então, assim, tenham boas parcerias. A gente está aqui falando para uma coisa que, né, para um canal que fala de bem-estar, que fala de saúde. Todas essas coisas estão ligadas. Não existe apenas uma vertente. Então, não é isso. Se cerquem, a gente estava falando dos nossos shots maravilhosos. Qual deles você precisa? Às vezes você precisa dos 3, às vezes você precisa de um. Se olhar e conseguir se identificar, se analisar, eu acho que é um bom passo para a gente ter esse equilíbrio aí. E 3, eu falo a beça, mano, não me deixa aqui não, eu falo o dia inteiro. Fala o terceiro. O terceiro eu acho que é a gente não perder cada momento, sabe? Eu sou muito poética, filosófica às vezes, parece que não falo nada, mas é porque é a minha verdade. Eu acho que a gente tem que prestar atenção em cada momentinho. Lembra que eu falei que às vezes eu dou aquela levantada da cama com um dia de trabalho pesado, por exemplo, entendeu? Mas é a minha expectativa para aquilo. É um encontro que você vai ter, um namorado que está com você, como o meu às vezes não está, e às vezes está, eu falo, ele está aqui, que delícia, entendeu? Eu acho que é isso, a gente não perder o fio do agora. Isso é uma boa coisa para a gente estar equilibrado na vida. Agora tá ruim, daqui a pouco vai estar legal, agora, tá incrível. Não sei o momento de daqui a pouco, sabe? Não perder o fio do agora, eu acho que deixa a gente nesse jogo da vida melhor. Senão a gente ou tá na frente ou tá atrás demais. Daí a gente não tá vivendo nada, porque viver mesmo a gente só vive agora, né? Com saúde, que a gente estava falando, com saúde, com disposição. Ou então só de boa na lagoa mesmo. Amei, obrigada, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que é assim que a gente gosta de ouvir as celebridades. Tipo, tô me sentindo amiga da Paola já. Se a gente estiver lá pessoalmente, eu falo, ai, dá a mão. Obrigada, amiga, adorei. Tchim, for me. Mas acho que é isso, muito inspirador te ouvir falar assim. Muito obrigada. Ai, que ótimo. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas num lugar... Criou-se, né? Acho que a televisão, os artistas, enfim, cria-se uma distância, né? Sempre elas estão num lugar inatingível e de perfeição. Eu gosto sempre de fazer o caminho inverso. Eu preciso de colaborações, eu tenho alguns problemas muito parecidos com o de vocês, eu também almejo coisas muito parecidas. Eu acho que isso faz essa identificação ficar mais gostosa. E falo, sim, com muito orgulho das minhas parcerias, como a de For Me, que tem estado nos meus dias, que tem me feito falar com bastante prazer, em ter uma galera grandona pensando em como fazer os nossos dias serem melhores, né? Isso é muito especial. Obrigada. Então, obrigada, adorei. E falar de bem-estar de uma maneira gostosa, de saúde de uma maneira gostosa. A saúde começa aqui, passa por aqui, né? E termina aqui no nosso dia a dia, na nossa agitação. Então faz todo sentido. E ó, um brinde. Vou pegar um cheio. Achou? A gente tem que fazer essa foto, ó. Beijo, amor. Obrigada. Lembrando que essa conversa sobre bem-estar não acaba aqui. A gente não tem Paola todos os dias, mas a gente tem um site recheado de reportagens para te ajudar a descomplicar a prática de bem-estar no dia a dia. Então acessa www.wellness.com.br. Até o próximo episódio.
O Wellness Podcast é uma produção da Ambev pensada para sua saúde integral.